Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pra vocês aqui, dessa vez mais um vídeo de recap, tá? Dessa vez vou fazer um recap de 3 operações aqui, certo? Que rolaram na semana... Foi nessa semana do dia 21 aqui, certo? Então essas 3 operações. Essa compra aqui de 37R, essa venda de 24R e essa compra aqui de 42R, certo? Então, vou mostrar para vocês o contexto desde o diário, certo? A gente tinha no diário uma movimentação bullish bem clara aqui, certo? Essa criação de liquidez e o movimento de pullback dessa leg do diário, tá? Então, a gente sabe, vocês já estão cansados de saber, que depois que o preço me rompe um higher, ele tende a fazer um movimento de pullback, certo? Um movimento de pullback junto com possivelmente um sweep de liquidez, tá? Que o preço, a gente sempre tem que ver o preço sweepando algo, certo? Ou seja, um modelo de liquidez para dar continuidade no seu movimento continuando seu fluxo demonstrado e a gente surfar esses movimentos, esse começo de ciclos impulsivos aqui possivelmente, tá? Então, a gente está com esse fluxo comprador do diário, onde a gente tem rompimentos de estrutura bullish, certo? Nosso movimento de pullback, feito pelo 4 horas, que seria uma estrutura de fluxo. Ele veio buscar essa OB aqui de baixo, certo? Essa demanda aqui abaixo dos 50% do nosso range. Deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Aqui a gente teria o nosso 50% da estrutura, certo? Que seria o nosso equilíbrio. Nossa zona de equilíbrio. Aqui seria a nossa premium da leg do diário e a nossa discount, certo? Então a gente teria a premium, a discount e o 50% equilíbrio aqui, certo? Vou tirar esse 50%, que vocês sabem o que é equilíbrio, certo? Então, a partir de uma mitigação aqui, o que eu teria que ver? Eu teria que ver uma confirmação no fluxo, certo? Nesse caso, uma confirmação de estrutura bullish no 4 horas. E outra coisa, a gente sabe que possivelmente essas demandas aqui do High Time Frame vão dar reações porque é esperado que ele dê essas reações, certo? Mesmo que ele não realinhe no 4 horas para o quê? Para dar, por exemplo, a falsa reação para criar mais liquidez para ele consumir, certo? Então a gente tem esses dois cenários. Mas possivelmente você vai ver essa POI dando uma reação, certo? Nem que seja mínima, tá? A gente pode ver aqui, ó, por exemplo, essas demandas aqui deram reação no preço, ó, tá vendo? Mesmo sem sweepar uma liquidez, o que que ela faz? Ela dá uma falsa reação, tá? Para o pessoal começar a comprar nessas regiões, ó, e ela utiliza essa POI como liquidez, porque olha o tanto de liquidez que ele criou nessas compras aqui, certo? Por isso que é muito importante você o quê? Sempre identificar a liquidez e uma POI válida abaixo dela, certo? Então aqui passando para o cenário do 4 horas, ó, a gente tinha esse cenário vendedor, certo? Deixa eu só colocar aqui o ícone para ficar melhor para vocês. Ó, a gente tinha essa lower e essa higher, tá? Então, mas e essas quebras aqui você não considera? Cara, se você fosse considerar isso aqui, por exemplo, ó, aqui não tinha uma liquidez tão nítida antes, tá? Ó, esse rompimento que possivelmente você poderia considerar no H1, mas no 4 horas não, certo? Aqui seria o quê? Apenas um ponto de reversão para o preço mostrar que ele poderia buscar essas supplies acima aqui, tá? Então, por exemplo, essa quebra aqui, se você observar, ela foi uma quebra nítida, tá? Ó, a gente teve essa quebra aqui antes, certo? Teve esse sweep de liquidez e a mitigação dessa supply, ó. Então, a gente já estava vindo de um fluxo vendedor. Vocês podem observar aqui, ó. Aqui ele sweep a liquidez,
mitiga uma supply, certo? E dá a continuação nesse fluxo. E olha o tanto de liquidez que tinha nesses topos aqui, tá? Ó, tinha não, tem, né? Olha o tanto de liquidez que tem nesses topos, ó, essa trendline, certo? Então, visando isso daqui, visando essa liquidez dos topos, e como a gente já estaria mitigando essa demanda do high time frame aqui, talvez não, né? Essas vendas aqui já não seria de tão alta probabilidade, porque como a expectativa era ele mitigar essa demanda e ele já tinha mitigado, não faria tanto sentido você continuar vendendo, porque, como eu falei para vocês, essa demanda do high time frame tende a dar uma reação no preço, tá? Então, por exemplo, se a gente vesse o realinhamento do 4 horas aqui, ele voltar a mitigar e fizesse esse movimento aqui, por exemplo, ó, swipasse essa lua de liquidez, tá? Realinhasse no 15, aí sim seria de alta probabilidade uma compra, porque você estaria com dois times alinhados, certo? Então, aqui, ó, esse movimento bullish que ele deu aqui, ó, esse movimento bullish que ele deu aqui foi com expectativa do quê? Dele vir swipar essa liquidez bem precificada, tá? Ó. E como a gente sabe que tem muita liquidez acima, possivelmente vendas aqui não seriam de tanta probabilidade, porque já sairia do contexto lá que eu falei para vocês dessa mitigação aqui. Vou até colocar POI diário para vocês ficarem mais nítidos, tá? Ó, ele mitigou essa PY. E mesma coisa lá do diário. Após o rompimento do valor, ele tende a fazer o quê? Movimento de pullback, tá? É ciclo de movimentos aqui, rapaziada. Isso aqui sempre vai acontecer. Após o rompimento do valor, faz pullback, tá? Rompe o valor, faz pullback. Claro que o movimento não é tão nítido assim, tá? A gente rompendo lows assim, tá? A gente tem a criação de liquidez, a remoção dessa liquidez e a continuação ou a perca dessa range bearish aqui no caso, certo? Então, sabendo que a gente tem esse possível cenário de pullback, que a gente vai ver aonde? No 15, a gente tem a criação de todo esse fluxo bullish, tá vendo? A gente tem o preço falhando em romper as lowers e mitigando demandas e dando continuações, ó. Tá vendo? Mitigando demandas aqui, 50% e dando reações. Nessa primeira compra aqui, o que a gente tinha? A gente tinha um rompimento, né? A gente não tinha mitigação de 50% ainda, tá? A gente tinha um rompimento dessa estrutura bullish aqui, certo? Validando essa lower de liquidez. E se a gente traçar uma premium discount dessa lower até essa higher, ó, a nossa zona mais próxima à liquidez seria essa zona oculta aqui, certo? Que também seria essa breaker block aqui. Ela foi rompida e ela virou uma demanda aqui, certo? Aqui, após essa mitigação, como o meu 15 minutos estava bullish, eu teria que ver o que aqui? Meu low time frame alinhando bullish também, tá? Ó, ele faz esse sweep de liquidez, certo? Dá uma reação aqui até. Só que, como eu não tinha mitigado aqui ainda, isso aqui possivelmente seria o que? Uma falsa reação para o preço sweepar ainda mais, certo? Então ele veio sweepar essas lowers. E a partir da perca dessa supply aqui, certo? Que era válida, ela perde essa supply, certo? A gente tem essa lower como liquidez porque ela rompeu essa rarzinha, rompeu com o corpo, então ela é válida como liquidez. Então, a partir daqui, ó, eu teria o que? O alinhamento, ó, o realinhamento do meu mid time frame com o meu low time frame, tá? Então, aqui, ó, na mitigação dessa demanda aqui, era válido uma compra mediante confirmações nos segundos, tá? Então, aqui se a gente observar no 15 segundos, a gente tinha o quê? Ó, a gente teve a nossa virada de estrutura, certo? Após o rompimento dessa high aqui. Deixa eu ver nos 5 segundos se teve algo mais nítido. Nos 5 segundos também era válido uma compra aqui, rapaziada, ó. Ele mitiga essa demandinha aqui do 15 refinada.
Ó, mitiga essa demandinha do 15. Nosso 15 minutos estava bullish, tá? Ó, nosso 15 minutos, 15 segundos estava aqui também, ó. Tá vendo? A gente teve essa última quebra aqui do 15. Essa outra quebra que validou esse valor como liquidez. No 15 estava mais nítido que no 1 minuto ainda, tá? Então no 15 segundos ele realinha, ó. Essa compra aqui foi até mais válida que essa aqui acima, certo? Ó, ele realinha aqui e volta a mitigar esse range aí dos 5 segundos, tá? Você poderia colocar o stop abaixo, vou colocar 5 pontos aqui. E aqui você poderia pegar o quê? Um trade de continuação, ó. Tá, ó. Aqui seria um trade de continuação que você poderia pegar também. Poderia cobrir a lower para ficar mais seguro, tá? Essa lower aqui também, porque isso aqui poderia servir de liquidez para mitigar isso, tá? Então você poderia cobrir essa lower aqui para ficar mais seguro. Ó, vou colocar 7 pontos, né? E o nosso alvo seria o que? A hard do 15, tá? Ó, como alvo a hard do 15 minutos ali. Então a gente teria uma operação de 23. Se você não pegou a primeira, você poderia pegar a segunda de 16R, certo? Ó, a gente teve a perca dessas supplies aqui nítidas também, né? Ó, a gente teve a perca dessas supplies, certo? E ó onde ele veio mitigar ali, ó. Ó, mitigou aqui, certo? Nosso flip. A gente tinha uma supply importante, talvez dos 5 minutos. Os 5 minutos a gente tinha o que? Essa hard liquidez, ele veio, mitigou, pum. E pagou o nosso take lá, certo? Então, essa aqui foi a primeira, eu tive o realinhamento dos segundos, tá? Ó, eu tive a confirmação nos 5 segundos e a entrada, deixa eu colocar aqui, a entrada no reteste, certo? Então, aqui a gente teve nossa primeira operação, em plena segunda-feira, você pegando 20R aqui, certo? Era 1h da tarde, mas ainda era válido. E a gente teve a segunda operação, que foi aquela vendinha ali. Deixa eu só rodar ela aqui para vocês. Tá, aqui, certo? Levando em contexto o H1, aqui, ó, era nítido. A gente tinha, só apagar isso aqui. A gente tinha esse range aqui do H1, minha protegida aqui. Minha liquidez, certo? Então, eu tinha essa range, ó, essa lower e essa higher, tá? Então, era nítido essa leg bullish, né? A gente pode ver pela entrada de volume comprador dessas velas aqui e o esforço versus o resultado, ó, como vocês podem ver, olha, aqui a dificuldade para o preço cair, certo? E a facilidade que ele tem de subir, certo? E como a gente sabe que esse movimento de pullback é esperado, como a gente está numa range do H1, ó, a gente está numa range do H1 aqui, a gente tem que ver o que acontecendo aqui. O nosso flip do mid time frame aqui acontecendo, da estrutura do nosso mid time frame para confirmar esse pullback, tá? Só que, pensem comigo, ó, vou dar um macete para vocês aqui. A gente está, por exemplo, nessa range do H1 aqui, certo? Ó, a gente tem esse cenário, deixa eu só desenhar parecido aqui, para ficar de melhor entendimento para vocês, ó. A gente tem essa range, certo? A gente tem essa range aqui do H1. Tá. Eu sei que ele tem que manipular um valor de liquidez, tá? Ou seja, como aqui eu não tenho uma liquidez antes da mitigação dessa POI, possivelmente isso aqui vai ser uma trap, certo? Do mercado, por quê? O que o pessoal tá pensando aqui? Ah, vou comprar aqui, tá? E jogar até hard. Compras aqui não são inválidas, tá? Só que a gente tem que esperar mais confirmações
aqui do que com um cenário que ele sweepa essa lower e mitiga algo abaixo, entende? Então, esse cenário que ele sweepa, ele é mais válido e de mais alta probabilidade, tá? Então, aqui, ó, voltando à explicação do range, ó, a gente tem o nosso H1 bullish, tá? E lá no 15 minutos, eu tenho uma estrutura bullish também, ó, por exemplo, aqui. Deixa eu só mudar a cor, ó. A gente tem essa estrutura bullish, tá? Então, eu tenho minha protegida aqui, tá? Minha protegida do H1 tá aqui, certo? Ó. Então, para ver esse movimento de pullback possivelmente se iniciando, eu tenho que ver o que? O rompimento dessa high aqui, dessa lower, perdão. O rompimento dessa lower para ele começar o movimento bearish aqui, tá? Meu fluxo fazendo o movimento bearish, tá? Só que dentro desse range aqui do 15, ó, o que eu tenho dentro desse range do 15? Mesmo conceito, ele rompeu essa high, ele tende a fazer pullback do 15 visando o quê? É esse sweep de liquidez, tá? Então, por que não você pegar uma venda aqui, ó, com o contexto desse pullback do 15, tá? E você assumir, certo? Que o preço vai fazer essa captura de liquidez aqui abaixo, tá? Ó, por exemplo, você fez a venda visando o pullback do 15, tá? Ele chega aqui, ó, ele chega aqui e dá a reação bullish, continua o fluxo bullish. Tá, você já surfou até a lua de liquidez. Mas pensa comigo, se ele romper essa protegida e começar a fazer o pullback aqui, o tanto que você vai surfar nesse movimento, porque você já vai estar bem posicionado, tá? Então esse exemplo aqui é teórico, certo? Então vou deixar até aqui para vocês, ó, se vocês quiserem bater um print, vou mandar no meu grupo do Telegram lá depois, tá? Para vocês ficarem com esse exemplo aí, certo? Então aqui, ó, a gente teve a interação com essa supply aqui, certo? E como a gente sabe que a expectativa era ele buscar essa lower aqui de liquidez, dentro do 15, ó, olha o exemplo lá, ó. Dentro do 15 eu tenho o quê? Olha meu range comprador que estava aqui. Só dar o replay aqui, ó. Olha meu range comprador que estava aqui, ó. Ó minha lower aqui da estrutura. Só pegar uma bolinha, ó. Ó minha lower protegida, a gente tinha mesmo cenário do H1, ó. Eu tinha esse movimento, um valor de liquidez para possivelmente ele fazer o movimento de pullback, capturar isso aqui. E a gente tinha dois cenários possíveis. Ou ele iria continuar esse fluxo bullish, ou ele ia perder essa protegida e começar o pullback do H1, tá? Então aqui, ó, quando que eu vou perceber que meu pullback do 15 está acontecendo? Quando o meu 1 minuto começar a alinhar bearish. Por quê? Meu 1 minuto é a estrutura de fluxo do 15, tá? Então, é válido você pegar essas vendas. Ó, a gente tem um movimento bullish do 1 minuto, certo? E a gente vê esse fluxo sendo perdido, ó. A gente teve a primeira interação, ó, no flip aqui, tá? Ó, nossa demanda válida virou uma supply, certo? Aqui. A gente teve essa mitigação aqui que foi mais nítida, né? E a continuação, ó, a gente teve outro rompimento bearish. Aqui a gente teve um FTC, tá? Então, essa venda aqui eu não pegaria, certo? E depois a gente teve um rompimento e o sweep dessas equal highs aqui. E eu tinha esse range do 1 minuto aqui, ó. Tinha minha discount, minha premium. Ele veio mitigar a extremidade. E dentro do 15 segundos, ó. Dentro do 15 segundos, a gente teve o quê? O movimento. Aqui seria válido você pegar vendas também. Ó, aqui nessa mitigação, a gente teve o sweep dessa liquidez, ó. Um movimento que a gente teve, mesma coisa, ó, flipzinho do 15 segundos, ele voltou e você entrou no reteste. Você poderia entrar aqui também, tá? Era válido. Só que aqui eu esperaria uma confirmação do 5 segundos. Vamos ver se na passada... o stop ficaria meio grande, né? Por conta de ser na passada.
mas seria válido também, tá? Essa aqui, ela deu, deixa eu ver quanto. 6 pontos também, tá? Então, daria essas duas vendas aí. Primeiro alvo, o que que a gente tinha? Que eu falei pra vocês, ó. Liquidez do 15, tá? Ó. Liquidez do 15 minutos. Ó, essa aqui tiraria no B. Liquidez do 15 minutos. Consumiu. Ah, nessa mitigação dessa demanda, ele não criou um fluxo bullish. Ó. Na mitigação dessa demanda. Ele passou direto. Vocês podem ver, ó. Passou direto. Nem deu reação. Ou seja, alinhou 15. Então eu poderia surfar essa venda até a lua de liquidez do H1. Ó, ele faz o sweep aqui, ó, dessa liquidez. Na verdade ele não sweepou, tá? Ele fez um equal high. Deixa eu colocar no 5. Ficar mais rápido. Ó, e buscou a lua de liquidez lá do 15, do H1, perdão. Então ele seguiu esse cenário aqui, ó, completamente, tá? Ó, a gente seguiu esse cenário aqui completamente. Ele veio sweepar a liquidez do H1 e deu uma reação originando essa compra aqui que eu vou explicar agora para vocês, tá? Então espero que tenha ficado claro isso aqui para vocês. Qualquer coisa vocês deixam um comentário aí, certo? Que eu tento sanar a dúvida de vocês, tá? Aqui, deixa eu só ver se tá gravando, mas se não tá gravando, tá gravando. A partir dessa mitigação aqui, ó, o que que eu tinha que ver, ó? Se vocês observarem, o 15 minutos meu ficou bearish, tá? Então, quando ele veio fazer essa mitigação, ele estava o quê? Desalinhado com o H1. E se a gente subir por 4 horas, sabendo que a expectativa era ele buscar essa hard liquidez aqui e essa mitigação dessa demandinha aqui, dessa demanda não, dessa supply, ó. Até colocar um textinho para vocês, ó. Supply que tende a ser mitigada pelo preço. Tá? E a gente tem uma liquidity model do H4. Tá? Então aqui, ó, só espirrar aqui rapidão. A partir dessa mitigação, o que que eu tinha que ver no meu 15? Um fluxo bullish sendo criado para manter o meu 15 minutos alinhado com o meu H1, tá? Para ter uma compra de mais alta probabilidade. Onde eu tive essa primeira interação, essa primeira intenção compradora, que você poderia observar. Quando ele começa a falhar em romper essas lows, tá? O que que ele me mostra? Que essas supplies aqui possivelmente vão ser alvo do preço, porque elas não conseguiram continuar com esse fluxo vendedor aqui, certo? Ó, não conseguiu romper após a mitigação, então ela tende a ser alvo do preço aqui. Tá, ó, falhou novamente aqui em romper e criou um fluxo bullish para mim. Só passar aqui. Ó. Aqui. A gente tem essa range do 15. Ah, por que que aqui você não considerou o rompimento da protegida? Porque eu não tinha liquidez, tá? E vocês podem observar aqui, eu não tinha uma POI tão bem definida aqui para comprar também, tá vendo? Essas quebras aqui não eram tão nítidas, iguais essas quebras aqui, que ela tem um vácuo a ser fechado, tá? Então você tem que notar sempre isso, certo? E se você colocar no 30, no 30 ele fica bem mais nítido, tá? Você considerar essa loira de liquidez e não essa loira aqui, ó, tá vendo? Então eu indico você sempre olhar esses dois times aí que fazem bastante diferença nas análises, certo? Então aqui eu tinha minha loira protegida, tá? Ó, ele veio fazer a mitigação na discount, certo? Como eu estava alinhado com o H1, aqui é meu target do H1. Ou era meu target do H1, tá? Ó. Então aqui, como ele está mitigando o APY aqui do 15 minutos, eu teria que ver o que? Meu 1 minuto alinhando, tá? Ó. Olha a criação do fluxo bullish nítido. A perca dessa high, certo? Então a perca dessa high originou o que? O meu realinhamento.
Então aqui eu tinha que meu H1, meu 15 minutos e meu 1 minuto alinhados, tá? Ó, eu tinha 3 estruturas alinhadas. Ele fez mais um rompimento de confirmação. Veio fazer o quê? O sweep de toda essa liquidez. Ó. Olha como o preço está subindo aqui, fazendo esse movimento corretivo, tá? Ó, dá um movimento impulsivo para capturar toda essa liquidez, novamente ele continua o fluxo, tá? Então aqui, ó, era nítido essa criação de liquidez que ele estava fazendo dentro desse range aqui, certo? E é o que nem eu falo para vocês, prioriza extremidade. Espera o preço mitigar sua extremidade. Não mitigou e foi sem você, paciência, tá? Vai ter oportunidade todo dia, certo? Então aqui, quando ele faz essa mitigação, ó, essa POzinha, ó, vocês podem observar que todas as POs estavam mitigadas, certo? Essa PO é mitigada, mitigada, essa aqui mitigada, tá? Essa POzinha aqui possivelmente mitigada em um time frame menor, e ele vem buscar onde, ó? Olha onde ele veio buscar, ó. E após essa mitigação, como eu tinha meus 3 times alinhados, eu só teria que esperar os 15 segundos alinhar, tá? Aqui era um pavio. Você até poderia considerar uma POI do 15 segundos, né? Mas vamos esperar os 15 segundos aqui mesmo. Ó, a gente teve o elemento do 15 segundos. Novamente uma quebra e você pegou na entrada de continuação. Você poderia pegar um alinhamento dos 5 segundos, talvez? Vamos ver se os 5 segundos alinhou. Falha em romper essa lower. Aqui. Ele rompeu uma higher. Você poderia pegar nessa volta aqui do preço, mas ele nem tinha mitigado também, né? Mas eu teria pegado aqui sim, ó. Se você não tivesse pegado no toque, vou esperar uma confirmação para ficar mais confiante. Você poderia pegar aqui nessa flipada dos 5 segundos aí também. E o nosso alvo final seria o target do H1 e a liquidez lá do 4 horas. Ó. Deixa eu pegar essa aqui também. Uma pagaria 53 e a outra 80. Rapaz, 80 é bastante coisa, hein? Deu pra ganhar uma grana. Olha lá. E pegou a higher do 4 horas lá. Tá, ó. Aqui. Então a gente teve 3 operações, né? Teve essas outras duas aqui, tá? Mas eu acabei vendo com vocês aqui, certo? Essa outra visão aqui dos 5 segundos. Atualmente o preço tá aqui. Vou mostrar pra vocês aqui onde o preço tá, ó. Ele rompeu essa higher do 4 horas, certo? Então, ele alinhou com o diário. Ele veio sweepar essa lower de liquidez aqui, ó. E tá mitigando uma demandinha lá do 4 horas, ó. Tá mitigando a demandinha do 4 horas. Então aqui, ó, a gente teve o quê? Nesse rompimento dessa higher aqui, a gente teve o realinhamento do diário com o 4 horas, tá? Ó, a gente teve alinhamento do diário com 4 horas. Então aqui, ó, vocês podem notar que a gente mitigou uma zona abaixo da zona de equilíbrio. A gente está com os 2 times alinhados, então aqui eu precisaria do quê? Do meu 4 horas, do meu 15 minutos alinhando novamente, tá? Aqui, ó, a gente estava com o fluxo bearish do 15, ó, ele rompendo lowers, certo? Ele veio sweepar aqui essa higher, ó. Vamos ver se no 30 fica mais nítido. Ele veio sweepar essa higher, aqui foi um pontinho de reversão, certo? Então aqui ele buscou essa lower novamente. E como a gente sabe que após o rompimento ele tem que fazer um movimento de pullback, né? Ele fez um movimento de pullback aqui. Até deu compras aqui nessa range aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou apagar o replay que já não tá no replay mais, né? Ó, a gente teve a criação de um fluxo bullish
A partir daqui, certo? Ó. Mais um rompimento, validou essa lure de liquidez. E buscou essa extrema. Tem muita gente que faz essas compras aqui, certo? Ó, eu não curto tanto porque eu prefiro pegar a extremidade, tá? Que a gente está bem mais precificado, certo? Então aqui, ó, ele buscou a extremidade. Ó, buscou essa extrema e dá uma reação, tá? Aqui a gente teve outra confirmação do 1 minuto. Teve um rompimento dessa higher aqui também, né? A gente teve a criação de toda essa liquidez aqui. Ó, teve a criação de toda essa liquidez. Veio mitigar novamente a demanda da extrema, né? Certo? Como a gente fez esse fluxo bullish aqui. Ó. Como a gente fez esse fluxo bullish. Dentro desse range que a gente teve, outro range. Aqui ele sweepou essa liquidez, certo? Então a gente tinha essa range aqui. Aqui a gente tinha essa range aqui, já está marcada, né? E aqui a gente teve essa range aqui, tá? Ele veio mitigar possivelmente esse sell to buy e já deu reação, certo? Aqui, como ele sweepou liquidez, mitigou a demanda bem precificada, aqui a gente poderia comprar no 15 segundos, tá? Vamos ver aqui. Aqui não foi um elemento tão interessante do 15, né? Aqui vai ser do 5. Mas também seria válido, tá? Você comprar a partir dos 5 segundos aqui. Ó, vamos ver. A gente tem a primeira intenção compradora depois que ele fala em romper esses fundos. Ó, essa lure falou em romper o fundo e rompeu a higher. Então aqui você poderia comprar já. Poderia colocar o stop na lure para ficar mais seguro. Seria um pouco grande esse stop, tá? Um pouco fora do meu dia a dia, tá? E o target lá no 15 minutos da high. Por quê? Deixa eu só ver se aqui deu trade. Aqui era vale também, né? Essa liquidez. Aqui no 15 segundos. Esse aqui com certeza deu confirmação, né? Lá pelo minuto dá pra ver que ele deu confirmação. E olha esse cenário aqui, rapaziada. Que lindo. Ó. De livro. Lower, higher. Lower, perde a higher. Cria uma liquidez. Sweepa. E dá um movimento. Isso aqui é de livro, rapaziada. Olha aqui. Olha o exemplo. É fácil. Tá? Na verdade, o trade ele não é difícil. Tá? A técnica em si é fácil de você aprender, fazer os backtest ali e pegar a manha. O que difere um trader do outro é a mente, né? Então aqui a gente teve sweep de liquidez, teve a mitigação, ó, mesma coisa, o nosso range do 15 segundos, ó, mesma coisa. Então vocês podem observar que tudo que acontece lá no 4 horas acontece nos segundos, ó. Aqui, ó, seria uma operação de pullback do 15, né? Então aqui a gente teve os 5 segundos alinhando, certo? Ó, a gente tem todo esse cenário aqui, ó. Todo esse cenário aqui. Ele vem mitigar essa breaker. Ó. Vem mitigar a breaker ali. Você poderia pegar uma entrada aqui. Colocar o stop abaixo. Pra ficar mais seguro. E por que que o take aqui? Tá, vamos levar em consideração o que? Ele tá mitigando essa POI aqui do 4 horas. Ou seja, uma POI do High Time Frame. Ele tende a dar uma reação, tá? Mesmo que ele não realinhe no 15, ele tende a dar uma reação no preço. Que seja mínima, tá? Só para criação de liquidez. Mas aqui, como a gente está com o diário alinhado com 4 horas, é bem interessante você ver o que? Um elemento do 15 para ele fazer essa continuação desse movimento buscando esse topo. Por quê? A partir dessa perca, dessa protegida aqui do 4 horas, a gente tende a ter o que? Um movimento bullish, tá? Ó. Então a expectativa minha para o Nasdaq é que se ele alinhar o fluxo do 4 horas aqui, a gente vai ter possivelmente entradas de alta probabilidade, tá?
Claro que você tem que ver o 1 minuto alinhando e tal, sub de liquidez do 15, certo? Então aqui, ó, a gente tem esse cenário vendedor aqui do 15 ainda, tá? A gente teve essa mitigação dessa supply. Era válido vendas aqui sim, tá? Mas como eu falei para vocês, como a gente não tem um sweep de liquidez aqui, a gente pode ver essa RAR servindo de liquidez, tá? Para o preço até em si fazer essa movimentação aqui, ó, por exemplo, ele faz essa falsa reação, tá? Não tô falando que o preço não pode fazer isso aqui, tá? Ele pode fazer isso aqui ainda, tá? Para sweepar mais liquidez, mas a gente tem um cenário que ele faz essa falsa reação aqui, certo? Rompe a RAR, volta fazendo o pullback, mitiga algo e realinha no minuto. A gente tem o que? A gente tem a nossa range do 15, certo? Tem o sweep de liquidez, por exemplo. Ó, tem o sweep de liquidez, por exemplo, mitiga alguma POIzinha, essa demandinha aqui, ó. Mitiga essa demandinha, realinha no minuto e busca lá. Então a gente poderia surfar até o topo do 15, o topo do 4 e o topo do diário. Por quê? A partir no alinhamento do 15 eu teria todas as minhas estruturas alinhadas, tá? High time frame, mid time frame que seria meu 15, high time frame 4 horas o diário e o low time frame que seria meu 5, meu 1 e os segundos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Comenta aí alguma dúvida, se você tem alguma dúvida. Teve alguma dúvida? Esse vídeo gerou alguma dúvida na sua cabeça? Pode comentar aí. Vou deixar os meus contatos fixados nos comentários aí, certo? No primeiro comentário. Entra no meu grupo do Telegram. A gente está quase batendo 120 pessoas lá. A gente cresceu bastante. Meu Insta bateu 400 seguidores ontem. Agradeço demais vocês pelo apoio. Eu recebo mensagem direto de vocês, tá? Respondo todo mundo lá, certo? Se inscreve no canal. Acho que falta 7 inscritos pra gente chegar a 300. Tô pensando em fazer outra live que nem aquela outra que eu fiz do especial de 200 inscritos, tá? E 300 seguidores no Instagram. Eu sempre faço quando ele bate essa confluência aí de metas, tá? Tô pensando em fazer ainda, tá? Então, se inscreve aí, manda pro seu amigo se inscrever pra gente ter essa live aí feita, tá? Então, tamo junto, é nóis, se inscreve no canal. Valeu. Fechou. Tamo junto.